Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui o nosso estudo sobre os estados de agregação da matéria, ou estados físicos da matéria, fazendo a resolução deste exercício aqui. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e de ebulição em temperaturas em graus Celsius sob pressão de um atm, de alguns materiais com base nas informações da tabela. Responda as questões de 1 a 5. Nesse vídeo aqui vocês vão ver a questão 1, aí no próximo a 2, 3, assim por diante, tá bom? Então, a primeira questão que fala sobre que a gente vai utilizar essa tabela, que é a questão 1, ela diz o seguinte: indique o estado de agregação de cada substância da tabela, considerando que ela esteja a um ambiente a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Ou seja, a gente está falando sobre uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius se a gente estiver no nível do mar, ou seja, em um atm de pressão. O que acontece? O oxigênio ele vai estar no estado gasoso, sólido, líquido, a amônia, o metanol, a acetona, o mercúrio e o alumínio. Então a gente quer saber sobre esses seis materiais, essas seis substâncias diferentes, em que estado físico eles estarão. A gente sabe o seguinte, que a gente tem, vou colocar um termômetro fictício aqui, ó. Eu tenho um sólido, eu tenho o estado líquido e eu tenho o estado gasoso. São os três estados físicos da matéria que a gente está estudando, tá? Claro que existem outros estados físicos, mas não são importantes para a sua prova. Você só precisa estudar esses três aqui. Não precisa viajar estudando. Vou estudar o plasma, o condensado de Bose-Einstein, superfluidos, não precisa disso não, tá? Vamos sólido, líquido e gasoso. Vai no simples que dá certo. Entre o estado sólido e o estado líquido, a gente tem o ponto de fusão. Entre o estado líquido e o estado gasoso, a gente tem o ponto de ebulição. Se eu tiver alguma coisa, tá? Uma temperatura, e essa temperatura ela for, no caso a temperatura que nós temos é 25 graus Celsius. Se 25 graus Celsius for menor do que a temperatura do ponto de fusão, então eu tenho uma coisa no estado sólido. Agora, não. O meu 25 graus Celsius é maior que o meu ponto de fusão. Só que ele é menor do que o meu ponto de ebulição. Ele está entre os dois valores, entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Aí você tem uma coisa no estado líquido. Se o 25 graus Celsius for maior do que o ponto de ebulição, então você tem alguma coisa no estado gasoso. E é isso que a gente vai fazer para todas essas substâncias. Olha só, primeiro, a primeira substância que a gente tem ali, o oxigênio, ele tem um ponto de fusão de menos 218 graus Celsius, tá? 218,4, vou pôr 218 por enquanto, só. 218 graus Celsius, o ponto de ebulição menos 183 graus Celsius, menos 183 graus Celsius, beleza? 25 graus Celsius é maior ou menor do que esses valores? É maior do que eles. Então, 25 graus Celsius estaria aqui no estado gasoso. É maior do que menos 183 graus Celsius, ou seja, é maior do que o ponto de ebulição. Então, o oxigênio ele se encontra no estado gasoso. Amônia. Vamos para o segundo caso. Para o segundo caso, eu vou apagar aqui o meu ponto de fusão e o ponto de ebulição do oxigênio. E vou colocar agora os da amônia, tá? O ponto de fusão dela é menos 77,7 graus Celsius. O ponto de ebulição é de menos 33,4 graus Celsius. Tá. 25 graus Celsius é maior ou menor do que menos 77? Maior. É maior ou menor do que menos 33,4? É maior. Então, 25 graus Celsius, no caso da amônia, também é maior do que o ponto de ebulição dela. Maior do que o ponto de ebulição, o estado é gasoso. É bem tranquilo, né? Se você parar para anotar assim, dá para você fazer diretamente olhando só na tabela. Nem precisaria montar esse esqueminha aqui. Eu estou montando ele porque é mais didático, tá? Para explicar. Só que na hora da prova você consegue fazer tranquilamente só olhando o seguinte. Olha só o metanol. Vou olhar só na tabela. Menos 97, 64,7. 25 não está entre os dois? Se está entre os dois, então o metanol a gente vai encontrar ele no estado líquido.
Porque entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né, a gente encontra o estado líquido. Olha como é tranquilo. Dá para resolver esse tipo de exercício só olhando ali para a tabela. Tá? Então vamos olhar os outros só na tabela? Ó, acetona. A acetona ela tem ponto de fusão de menos 94, ponto de ebulição de 56. Então 25 graus Celsius tem que estar aqui no meio. Tá? É uma temperatura intermediária entre essas duas temperaturas. Então eu estou no estado líquido, lembrem-se. No meio, vou colocar aqui, é líquido, depois a ebulição é gasoso e antes da fusão é sólido. Tá? Não esqueçam isso. Então vamos lá. A acetona vai estar no estado líquido também, tá? Vou colocar o líquido aqui na frente. Mercúrio, menos 38,87, então 25 é maior. E mais 356,9, então 25 vai ter que estar aqui no meio, líquido de novo, tá? A gente já encontrou mais um que é líquido, que é o mercúrio. Alumínio, o ponto de fusão é 660, opa, só o ponto de fusão já é maior do que o 25, então 25 graus Celsius vai estar aqui para baixo, ó, tá? Então, eu já encontrei que ele vai estar no estado sólido. Vocês estão vendo como é bem tranquilo? E o outro lá, bem mais alto ainda, o ponto de ebulição, então realmente vai estar aqui no estado sólido, beleza? Então, a gente já encontrou aí os estados físicos desses materiais. Indique os estados de agregação de cada substância da tabela, considerando que ela esteja a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, oxigênio gasoso, amônio vai estar no estado gasoso, o metanol, a acetona e o mercúrio, todos líquidos, e o alumínio no estado sólido. Belezinha? Basicamente é isso daí. A gente termina aqui a resolução de mais um exercício de química, falando agora sobre os estados de agregação da matéria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.